Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. É diplomata de carreira, já passou por Washington, Bruxelas, Madrid e Maputo. Já foi também conselheiro do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para as relações internacionais e lidera há cerca de 3 anos uma das mais importantes missões diplomáticas de Portugal neste momento da história. O nosso convidado de hoje é o embaixador de Portugal na China, o embaixador José Augusto Duarte. Muito obrigado por estar connosco. Obrigado. O embaixador dos Estados Unidos em Portugal disse que o governo português tem de escolher entre a China ou os Estados Unidos. Disse que em relação a infraestruturas críticas e necessidades de segurança nacional, Portugal não pode trabalhar com os chineses. Perguntava-lhe que impacto é que estas declarações poderão ter nas opções de Portugal e se Portugal vai efetivamente escolher entre a China ou os Estados Unidos, sendo certo que a Portugal interessará sempre ter boas relações com as duas maiores economias do mundo. Muito obrigado. Eu creio que as autoridades portuguesas já responderam e já se pronunciaram claramente sobre esse ponto de vista. Houve declarações concretas do Ministro dos Negócios Estrangeiros, declarações também do Presidente da República e que já enquadraram aquilo que é a posição portuguesa relativamente ao assunto. E, portanto, eu creio que não vale a pena comentar mais nem alimentar mais esse mesmo assunto, está por si só esclarecido. Portugal é um país soberano, escolherá aquilo em função aquilo que tiver a escolher em função dos seus próprios interesses e de acordo com os critérios que tem na lei e que tem nas leis e nas normas europeias. E é nisso que vai ter que gerir os seus interesses e de acordo com a sua independência nacional, como disse o Sr. Presidente da República, como disse o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Esta questão colocou-se no âmbito da rede 5G em Portugal. Entretanto, sabe-se que a Huawei não vai estar no chamado core desta infraestrutura, mas poderá estar presente de outras formas. Acha que Portugal deve manter esta opção aberta para ficar numa posição mais favorável em relação a Pequim? Acha que Portugal deve manter esta opção aberta como está neste momento? Acho que a Europa em geral e Portugal em particular devem gerir os interesses que são os seus. E, portanto, aquilo que não é para ter uma porta aberta com nenhuma outra nação em particular, mas para gerir os seus interesses. Isso é a globalização. É nós gerirmos aquilo que são as relações com os outros Estados e o comércio com os outros Estados com base nos interesses próprios e ver se, de facto, os preços são mais competitivos, se as condições legais são, de facto, iguais para todos, porque podem ser não podemos decidir apenas com base no preço, temos também de decidir com base na qualidade. A qualidade pode ser a qualidade técnica e material de um objeto, como pode ser também a qualidade da prestação do serviço no seu conceito mais vasto em tudo aquilo que quer dizer. E, portanto, eu creio que a Europa deve gerir, e Portugal em particular também, todos estes assuntos de acordo com aquilo que é o seu interesse nacional e o interesse da Europa. O mesmo se aplica ao Porto de Sines, por exemplo? O mesmo se aplica a qualquer uma coisa, ou seja, nós temos que ter noção de que todos temos de ter o espaço aberto a defender os interesses nacionais, cumprindo as ordens que temos, as orientações europeias, as normas europeias e aquilo que é a legislação portuguesa. Se cumprir tudo isso e tivermos todas as seguranças, devemos fazer as opções com base nesses critérios. Não acho que aqui haja grande confusão. Não temos que tomar decisões porque são simpáticas para A ou para B, temos de tomar decisões que são sustentadas e fundamentadas no interesse nacional e no interesse europeu e nas normas e nas leis que existem na Europa. E aí será transparente para todos. A grande vaga de investimentos chineses em Portugal, há menos de uma década, aconteceu numa fase de crise económica em Portugal. Estamos nesta altura numa situação também bastante difícil com esta pandemia. A crise poderá ser ainda mais grave. Pode-se dizer que Portugal nunca precisou tanto e nunca quis tanto investimentos chineses no país? Portugal nunca precisou tanto, eu nunca quis tanto investimentos de qualquer nação. Nós não fazemos uma discriminação positiva ou negativa
na legislação portuguesa nem na política portuguesa em relação à origem do investimento. O investimento não é bom ou mau em função da nacionalidade, ele é bom ou mau se de facto tem bons planos industriais, se cumpre a legislação que existe em Portugal, se cumpre as normas europeias. Não é a nacionalidade que vai fazer isso. Não é a nacionalidade que vai determinar da qualidade ou da falta dela por parte de um investimento. E, portanto, esse investimento chinês foi feito, de facto, há uns anos atrás, foi num contexto particular difícil, mas foi feito em concursos abertos. Não foi dado nenhum privilégio concreto aos chineses. Os chineses que investiram em Portugal na altura concorreram em pé de igualdade com os outros concorrentes internacionais e ganharam esses mesmos concursos com base no mérito das propostas que apresentaram em comparação com os demais. Foi por isso que efetivamente ganharam. Neste momento temos de ver exatamente a mesma coisa, aquilo que houver para investir. Portugal tem sido claro, nós mais do que comprar aquilo que são acervos já construídos, os portugueses dariam prioridade a que houvesse investimento de raiz, algo que fosse inovador, criar indústrias de base que nós necessitaríamos, e elas tanto podem ser de um país A como do país B, não é isso que altera. Nós precisamos de criar emprego, criar capacidade económica. Mas sendo embaixador na China, naturalmente que tem participado também nesses esforços de atração de investimento chinês, nomeadamente este investimento industrial pelo qual Portugal tem pugnado nos últimos anos, até depois daquela grande vaga de investimentos chineses de que falámos. Existe este interesse, mas até esta altura ainda não tem existido investimentos concretos com este perfil exatamente. Estamos mais perto desse objetivo nesta altura ou não? Não tem havido alguns investimentos, aquilo que chama-se de pequenas e médias empresas, que interessa também captar de uma forma muito intensa e muito particular, porque se adapta mais facilmente também àquilo que é o nosso próprio tecido económico, ao nosso modelo económico. Portanto, a nossa economia depende muito de pequenas e médias empresas, e haver pequenas e médias empresas que vão ter um cariz industrial, empresarial, é importante, e não apenas fazer mega investimentos em setores muito concretos. Temos feito efetivamente esse esforço, eu faço esse esforço aqui como profissional, como poderia fazer em qualquer outro país, e de facto temos tentado motivar os nossos interlocutores chineses para investimentos nessas mesmas áreas, indústrias de raiz, que seriam para nós importantes, obtendo também vantagem com a mais-valia da preparação da mão de obra qualificada portuguesa para essas mesmas áreas, e que acho que seria vantajoso para todo. Há alguns investimentos chineses nessas áreas agora, nomeadamente na zona de Matosinhos, mas, enfim, estamos à espera, estamos a tentar ver se poderemos fazer outros daqui da China, como também de outros países do mundo. Pode dizer-se que a pandemia de alguma forma também prejudicou esse movimento? A pandemia prejudicou tudo o que são os movimentos e a circulação da economia mundial. Há um contributo direto para uma contração económica séria a nível global. Não é apenas do fator turismo ou da circulação, mas a circulação impede o realizar de negócio, o realizar de contactos, a troca de negociações que são necessárias para fazer esses investimentos. A pandemia veio também baralhar as contas do comércio global, teve um impacto nas trocas comerciais entre a China e Portugal. No conjunto houve uma diminuição de 4,5%. Claro que tudo depende agora da evolução da pandemia e as realidades são bastante diferentes em Portugal e na China. Ainda assim, perguntava-lhe como é que, no futuro próximo, como é que perspectiva a evolução das trocas comerciais? Eu perspectivo as trocas comerciais num crescendo. Acho que a China tem uma enorme capacidade de produzir produtos de alta qualidade que não são suficientemente conhecidos no mercado português. Nós teremos certamente capacidade para comprar alguns produtos de qualidade chineses que não são ainda comuns no nosso mercado, e não apenas uma aposta excessiva em barato e de fraca qualidade que tem caracterizado um bocadinho o tipo de exportações que, em regra, se exporta para o nosso país. Não é tudo assim, mas boa parte daquilo que nós, quando vamos comprar a uma loja chinesa, é porque é relativamente barato e comparativamente barato com os outros demais. Acho que a China tem, hoje em dia, uma tecnologia e tem uma capacidade de qualidade de produtos manufaturados e de produtos industriais que seria interessante para o consumidor português. Mas, sobretudo, eu vejo a coisa ao contrário, é que Portugal tem uma imensa capacidade de exportar produtos de grande qualidade para a China que ainda não exporta.
E também é isso importante para equilibrar a balança é comercial. fundamental para equilibrar a balança comercial. E essa, para mim, é uma grande batalha e um grande objetivo. Eu defendo uma relação muito saudável, muito mutuamente vantajosa entre Portugal e a China, e para que isso seja verdadeiramente sólido e saudável, é importante que continuemos a crescer as nossas trocas comerciais, mas ao mesmo tempo que vamos crescendo as trocas comerciais, vamos equilibrando e aproximando a taxa de cobertura, que neste momento é extremamente desfavorável a Portugal. Ora, as minhas contas são fáceis, aquilo que eu acho é que a China tem 1,4 mil milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões e meio, não há razão para que nós não consigamos, de facto, exportar um pouco mais, porque o mercado consumidor existe na China e está certamente ávido de consumo de produtos de alta qualidade que Portugal produz e que poderiam dar um contributo muito importante para esse aproximar desse diferencial que existe e que seria bom para um reflexo geral positivo para a relação entre os dois países. Portugal vai assumir a presidência da União Europeia já em janeiro e poderá ficar com a pasta do Acordo de Investimentos entre a China e a União Europeia, que se arrasta já há vários anos. Isto poderá ser bom para Portugal ou, de alguma forma, uma pedra no sapato nas relações bilaterais, tendo em atenção o clima de alguma desconfiança que existe na Europa em relação aos investimentos chineses? Eu acredito piamente que os esforços da presidência alemã e da Comissão Europeia ainda não estão esgotados antes do fim do ano. Nós estamos neste momento em outubro e eu tenho sérias esperanças, fundamentadas esperanças, de que até ao fim do ano, até dezembro próximo, possam haver desenvolvimentos extremamente importantes na negociação desse acordo entre a União Europeia e a China. Acho que seria extremamente importante a conclusão desse acordo. Seria bom para a China, seria bom para a Europa, seria bom para a China e para a Europa na sua própria relação, num âmbito que extravasa aquilo que é o âmbito concreto do investimento. Acho que efetivamente contribuiria para um ambiente construtivo e de mútua confiança que seria importante alcançar. Tenho esperanças que, apesar de tudo, os esforços da presidência alemã e da Comissão Europeia e dos serviços de negociação, serviços jurídicos da Comissão, ainda não estão esgotados e pode ser que até ao fim do ano tenhamos boas notícias inovadoras que facilitarão certamente bastante o trabalho após a presidência portuguesa. Mas da sua experiência como embaixador de Portugal na China, com a grande importância que dá à diplomacia económica, existe razões de queixa, na sua opinião, em relação àquilo que são alguns dos argumentos da Europa, de dificuldade de acesso ao mercado do interior da China e falta de reciprocidade de algumas medidas? Repare, não são razões sequer de queixa. O que se passa é que a China tem uma relação com a Europa com base naquilo que era a situação do país quando aderiu à OMC. Ora, felizmente para a China e para os cidadãos chineses, a China hoje em dia é um país muito diferente daquilo que era quando aderiu à OMC. Houve um progresso notável no nível de vida e de desenvolvimento deste país. A China não é ainda um país rico, como dizem as autoridades chinesas, com razão. A China continua a ter bolsas de pobreza importantes e a lutar para alcançar um rendimento moderado e um estado de desenvolvimento médio, que é um grande objetivo das autoridades chinesas. Ainda assim, a China já tem grandes bolsas de enorme desenvolvimento económico, tecnológico, e que não respondem de todo à situação que era há mais de 20 anos atrás. Portanto, nós temos de adaptar as novas regras às novas realidades. E, portanto, isso seria criar esses mesmos equilíbrios que vão criar o sentimento de facto, de toda a gente se sentir parte de um negócio que é efetivamente win-win, como os chineses gostam de dizer, ou seja, mutuamente vantajoso para as duas partes, sem nunca deixar de desenvolver sentimentos de alguma frustração, já que a realidade ultrapassou aquilo que são as regras. E é isso que se quer compor. Não são razões de queixa, são razões que são necessárias agora de fazer a atualização das normas face à evolução que aconteceu no terreno. E falando da relação entre a China e a União Europeia, é incontornável o facto de ter havido, nos últimos tempos, críticas de Bruxelas a Pequim no que diz respeito ao capítulo dos direitos humanos, nomeadamente em relação aos campos de reeducação em Xinjiang, também a aplicação da Lei de Segurança Nacional em Hong Kong.
a maioria dos países que assinaram uma declaração de condenação destas realidades são países europeus. Portugal escolheu ficar de fora. Perguntava-lhe porquê. Vamos a ver, estamos a falar em coisas diferentes. Portugal associou-se às declarações da União Europeia aprovados a 27 por unanimidade relativamente àquilo que foi Hong Kong. Portugal dissocia-se de outras iniciativas que são complementares a essa e que são outras iniciativas diplomáticas, mas que não representam o todo da União Europeia. Portanto, são coisas diferentes. Portugal está com os seus aliados e com a União Europeia numa sensação, num sentimento de unidade e de visão única relativamente a assuntos centrais. Desde que representem toda a União Europeia. Mas representam a União Europeia no seu conjunto. Quando são iniciativas que são determinados grupos que vão num sentido ou no outro, eu pessoalmente até acho, a título muito pessoal, acho que até é contraproducente para o próprio interesse da consolidação de uma política externa e de segurança comum. Se nós temos uma posição assumida a 27 Estados-membros sobre uma determinada matéria e depois temos logo a seguir outras posições que reúnem 15 ou 16 Estados-membros, ela na prática enfraquece e desvaloriza aquilo que foi uma posição tomada pelo conjunto da União Europeia. E, portanto, acho que deveríamos pensar e fazer essas mesmas opções para que tudo faça um pouco mais sentido, e eu acho que é isso que está a acontecer. Portanto, Portugal está nos 27, não está sempre associado a outras iniciativas, porque acha que a sua posição já está refletida naquela que está tomada a 27, juntamente com todos os Estados-membros da União Europeia. Existe um jovem de Hong Kong com passaporte português que está detido em Shenzhen, fazia parte de um grupo de ativistas que tentavam fugir de Hong Kong para Taiwan. O senhor embaixador afirmou que a diplomacia portuguesa iria acompanhar o caso do ponto de vista humanitário, uma vez que legalmente a China não reconhece a dupla nacionalidade. O que lhe perguntava era o que é que foi feito exatamente e que resultados é que foram conseguidos. Esse senhor efetivamente está detido em Shenzhen, tem passaporte, tem nacionalidade portuguesa, mas também tem a nacionalidade chinesa. E, de acordo com a lei da China, a China não reconhece dupla nacionalidade. É algo que este cidadão já sabia antes de ser detido. E sabe-se quem tem essas situações que se decorre, ou seja, ele nunca abdicou da nacionalidade chinesa. E, portanto, como nunca abdicou da nacionalidade chinesa, ao ter cometido um ato ilegal face à lei chinesa, é detido e é tratado de acordo com as normas e com as leis da China. E, portanto, nós o que podemos fazer é zelar para fazer algum acompanhamento humanitário desse mesmo caso e mantendo o contacto político-diplomático com as autoridades chinesas e também com as autoridades da justiça. Mas pode-se falar em alguns frutos destes esforços? Pode-se falar de alguns frutos deste caso, porque significa... Eu não vou entrar, ou seja, não me parece já em instância, acho que há coisas que devem ser feitas em instâncias públicas, há outras coisas que devem ser em instâncias próprias para essa. Acho que é um caso, na minha opinião, que por enquanto deve ser tratado em instância própria, vendo aquilo que é o decurso natural do processo legal que o envolve e devidamente acompanhado pelas autoridades portuguesas, juntamente com as autoridades chinesas. Trazê-lo para a praça pública ou debatê-lo em praça pública, sermos nós, as autoridades portuguesas ou o corpo diplomático português, a trazê-lo para a praça pública, não creio que beneficie nem a causa nem o interesse do Sr. Koch, que está detido, nem que beneficie ninguém em particular. E, portanto, pensando no interesse dele, pensando também no interesse mais vasto, que é ter uma relação equilibrada que resolve problemas, eu acho que deve haver instâncias próprias e modelos próprios para debater tudo isso. Dito isto, o que eu lhe posso assegurar, e posso assegurar a todos os telespectadores, é que o assunto é, obviamente, acompanhado diariamente pelas autoridades diplomáticas portuguesas e pelas autoridades políticas portuguesas em Lisboa. Mantemos um contacto estreito com os nossos interlocutores chineses e não deixaremos de acompanhar o caso, não deixaremos de cumprir aquilo que é a nossa obrigação face a esse nosso cidadão, mas teremos que respeitar aquilo que são as leis e conviver com as mesmas que são as leis da China.
Está no seu primeiro dia oficial desta que é a sua quarta visita a Macau. Nesta altura, uma das questões a marcar a atualidade tem a ver com o cancelamento da exposição da World Press Photo. Algumas fontes conhecedoras do processo garantem que houve pressões por causa da existência de fotografias das manifestações de Hong Kong. A confirmar-se, considera que este é um gesto que pode ser considerado como uma violação do segundo sistema? Eu não conheço o caso suficientemente bem. Falaram-me nele de uma forma relativamente ainda superficial, não tenho dados suficientes para me pronunciar de forma derradeira ou definitiva sobre o assunto. Eu diria, tanto quanto sei, que temos de pensar o seguinte: para falar em violação daquilo que são os acordos e aquilo que está estabelecido entre Portugal e a China, eu acho que tem que acontecer muito mais do que isso. E tem que acontecer uma prova muito mais direta entre as autoridades de Macau e o ato que é praticado. Eu acho que é muito excesso de boa vontade estar a ver um ato direto, de ligação direta, uma ação direta, uma ordem direta por parte das autoridades de Macau relativamente a essa mesma exposição. Fala-se naquilo que é apoio de uma fundação. Ora, a fundação é uma fundação privada, de direito privado. Pode ter os fundos de onde quer que seja, mas isso nem sequer é único. Eu creio que em todos os países do mundo, quem patrocina qualquer coisa, gosta de patrocinar qualquer coisa na qual se reveja. Tirar daí, eu não estou a dizer que concordo ou não concordo, o que eu estou a dizer é que temos de vir do ponto de vista legal, ir ao encontro da sua pergunta, para afirmar que é uma violação dos princípios acordados. É complicado dizer isso, e as coisas teriam de ser ligações muito mais fortes. Nós temos municípios portugueses que eles próprios também deixaram de subsidiar determinadas atividades culturais porque consideravam que determinadas atividades culturais não correspondiam àquilo que era as normas e aquilo que era o objetivo de divulgação cultural desses mesmos municípios. São coisas que são polémicas e que foram casos conhecidos e que há a mesma coisa em qualquer outro país do mundo, sejam democracias ocidentais, sejam países de qualquer outro continente. Não vejo aí, não vejo aí uma relação de causa e efeito. Não se pode concluir isso. Daquilo que eu sei, mas terei que averiguar melhor o caso para me poder pronunciar de uma forma um bocado mais derradeira. Mas mesmo não havendo problemas de legalidade, causa-lhe alguma apreensão? Repare, eu pessoalmente não tenho a menor dúvida que gosto de ver uma exposição com a liberdade do contraditório. Não tenho um problema com isso. Acho que isso só pode consolidar as minhas próprias opiniões. Mas eu não estou em Portugal. Eu estou numa realidade específica. E mesmo estando em Portugal, se eu estou a fazer uma exposição e a exposição é financiada por terceiros, é normal que os terceiros gostam de ter a sua opinião sobre aquilo que está a ser exposto. Isso faz parte da regra do jogo em qualquer lado. Eu, quando peço um patrocínio, e tenho pedido patrocínios a várias pessoas para fazer atividades culturais, tenho de dizer previamente ao patrocinador, ao mecenas, o que é o âmbito da atividade cultural, o que é. É normal que o patrocinador ou o mecenas se sinta revisto ou não no projeto e o queira financiar ou não queira financiar. Aí não vejo drama. Temos de ter noção que não importa apenas os nossos valores pelos quais nós nos regemos, nós estamos numa ordem jurídica diferente, com valores próprios e com sensibilidades próprias. E, portanto, temos de saber onde estamos e saber aquilo quando estamos ou não a ferir suscetibilidades de terceiros, para nos sabermos todos também dar com alguma tranquilidade. Concordemos umas vezes e não concordemos outras, mas é o chamado senso normal de quem quer conviver numa terra onde somos convidados.
Senhor Embaixador, eu teria muitas outras perguntas para lhe fazer, por questões de tempo. Faço-lhe só mais uma, se não se importa. É o representante máximo de Portugal na China. As relações entre Estados não se fazem só de economia, de que já falámos, fazem-se também de cultura. É sabido que tem havido um aumento do interesse pela língua portuguesa no interior da China. O que lhe perguntava era se fora da academia, fora das universidades, tem também havido um crescendo do interesse pela cultura portuguesa, por exemplo, ao nível das traduções de obras literárias. Tem havido um caminho positivo nesse sentido. Existem também outros sinais? Existem muitos sinais de um crescente interesse, uma consolidação do interesse da China, da sociedade chinesa em geral, pela cultura portuguesa. Neste momento são 51 as universidades públicas que na China fazem ensino, promovem o ensino da língua portuguesa e da cultura portuguesa. É certo que há 3 vertentes na relação entre os Estados. A vertente institucional e política. É aí que tudo começa. Nós temos que ter uma boa relação política para haver um entendimento que permita depois o fluir de uma relação normal e saudável. Nós temos uma excelente relação política, não é de agora, não é deste governo nem do governo anterior. É uma relação política sólida que tem 500 anos e que tem sabido navegar perante as tormentas mais adversas ao longo dos séculos. E Portugal e a China têm sabido manter, de facto, a cabeça fria nesses momentos mais turbulentos e mantido sempre esse interesse de desenvolver uma relação mutuamente vantajosa, mutuamente respeitosa. Portanto, temos essa relação sólida, uma boa relação política, respeitando as diferenças que nós temos, que somos diferentes, e aproveitando aquilo que nos complementa e aquilo que nos une, e que é muita coisa também. E, portanto, Portugal, com a diferença que tem relativamente à China, com a diferença de regime, com a diferença de valores, consegue, apesar de tudo, encontrar muita coisa em comum. Essa é a base de tudo. A economia é absolutamente indispensável para uma relação musculada, porque a relação político-institucional é o esqueleto, como eu costumo dizer, daquilo que é a relação. Precisamos da musculatura para lhe dar a robustez. Nós precisamos ter uma crescente relação económica com investidores portugueses a investirem na China, com exportadores portugueses a exportarem cada vez mais para a China, e a mesma coisa ao inverso, termos mais investimentos chineses em Portugal e mais exportações chinesas para Portugal em produtos de qualidade. E com isso construímos um presente, de facto, dinâmico, que mantém e desenvolve os laços que foram criados a nível político e institucional. Os políticos não se podem substituir aos empresários, não se podem substituir ao comércio. E, portanto, complementam o comércio, comentam essa parte. Agora, para construir um futuro sólido, para construir uma relação com o futuro, uma relação que efetivamente se baseia no conhecimento mútuo, tem de se ter a cultura envolvida. Ninguém gosta do outro se não conhecer o outro. É impossível eu apreciar a China se eu não conhecer a China. É impossível os chineses apreciarem Portugal se não conhecerem Portugal. Conhecer a língua, mas conhecer também a identidade portuguesa através da nossa literatura é absolutamente indispensável. E eu acho que isso deve ser um grande esforço de todos nós, de toda a comunidade portuguesa que está na China, dos melhores tradutores de literatura portuguesa para mandarim, das editoras chinesas, do apoio, deve ser um apoio global e geral que une Estado e privados para efetivamente nós contribuirmos para que no futuro os portugueses e a sua identidade sejam mais conhecidos na China. Sendo mais conhecidos, serão certamente mais prestigiados. Nós temos tido abertura das universidades para ensinar a nossa língua, mas temos tido a maior abertura também por parte das editoras para editar e para publicar grandes nomes da literatura portuguesa, com o apoio também do Estado português e de alguns privados. Portanto, essa é uma grande aposta que a Embaixada de Portugal está a fazer, que as autoridades portuguesas estão a fazer. É uma aposta que não vai depender apenas do meu mandato, vai depender de ser continuada e de vários mandatos, mas que tem um alcance de longa duração e um alcance profundo, que eu espero que seja continuado e que seja forçado, porque nos beneficiará a todos. Beneficia o prestígio dos portugueses, a autoestima, a autoconfiança dos portugueses na forma como estão com os chineses, mas enriquece também o conhecimento e a diversidade dos conhecimentos dos chineses relativamente ao mundo que os rodeia, e nomeadamente, neste caso concreto, relativamente a Portugal. Senhor Embaixador, muito obrigado por ter vindo ao TDM Entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado.
Uma palavra de agradecimento também ao Cônsul de Portugal em Macau pela cedência destas instalações para a realização desta entrevista aqui na residência oficial. O TDM Entrevista volta na próxima semana. Contamos consigo. Até lá.